Conseguimos! Gente, mas essa live foi muito esperada, né, não? Nossa! Não, e eu fui coletar sangue agora pela manhã, eu pensei, eu fui comigo, pelo amor, só não posso passar, eu desmaio às vezes, né? Eu só não posso passar mal, eu preciso me recuperar. Literalmente. Eu também fico mal demais, assim, dá uma sensação de desmaio, sei lá, enfim. A Aí eu falei, coleta foi muito gente, grande, então eu fui, não, eu não posso passar mal. Já saí com um cafezinho de lá, eu falei, um copinho de café e um de água do lado. Eu falei, não posso passar mal. ai Deus, mas deu tudo certo, graças a Deus. Amém. Pilar, eu já dei um oi-oi pro pessoal. Já falei que a gente vai conversar um pouco sobre nutrição, tratamento do autismo. Mas eu queria que você se apresentasse. Falei um pouquinho quem você é, que você é colega de profissão, mas eu quero que você se Vamos, apresente. vamos lá. Então, meu nome é Pilar Victor, eu sou nutricionista infantil e terapeuta alimentar. Hoje, aqui, tanto na cidade onde eu moro, né, quanto na cidade onde eu tenho outras unidades, eu trabalho com terapia alimentar, que nada mais é, para quem quer já saber, gente, o que é isso? Da onde saiu isso? Terapia alimentar nada mais é do que o processo terapêutico, ou seja, algo que toda semana a criança vai no consultório, participa daquelas sessões e faz uma aproximação melhor e mais gentil e mais lúdica com essa criança aos alimentos, para poder a gente fazer o quê? Quebrar aquela rigidez e aquela predisposição que aquela criança já tinha de um afastamento para trazer aquilo de uma forma muito mais leve e muito mais segura, entendeu? E, Pilar, para os meus seguidores aqui, né, para eles entenderem um pouquinho, eu trabalho com nutrição clínica, que é toda a avaliação clínica, a história dessa criança. Faço orientações sobre cardápio, sobre esticamento, encadeamento de alimentos, nutrir o alimento que ele já come, fazendo a transição de um não tão saudável aos poucos para um mais saudável. Só que eu não trabalho essa parte, que é a terapia de chão, que é estar ali, né, olho no olho com a criança, inclusive passando segurança, né, Pilar? Isso, Porque isso. muitas das vezes os pais fazem em casa inseguros, de uma forma, né, tipo, ai, come que insiste, e às vezes a própria forma que os pais estão apresentando esse alimento está afastando a criança Isso. de experimentar, né? Isso, exatamente isso. É como se você trabalha com a parte inicial, né? Vamos botar assim, Pilar, eu só trabalho com a parte da nutrição clínica, mas direcionando sempre os pais a como fazer, que a gente fala da educação parental. Eu trabalho, além dessa parte, eu trabalho também como se fosse o nível 2. Por que nível 2? Porque muitas das vezes, mesmo a gente fazendo, você me corrige se eu estiver errada, Joyce, mesmo a gente fazendo orientação para os pais, mesmo a gente fazendo já o esticamento alimentar, todo explicadinho via plano alimentar, eles não conseguem ter essa conexão logo de cara com a criança. Eles não conseguem saber como se aproximar dela e do alimento de uma forma que não seja imposta ou que não pareça que seja condicionada. Então, a terapia alimentar é como se fosse essa segunda parte, esse segundo momento, quando você não consegue só com as orientações, né, que são passadas pelo plano, que os pais consigam aderir àquilo ali. Aí a terapia alimentar ela entra como uma pessoa, um terapeuta, para gerar essa conexão e depois, isso é mega importante, a gente passar nesse mesmo momento essas orientações para os pais, para que aí sim eles comecem a ter segurança e comecem a falar de forma correta junto com a criança no ambiente domiciliar. É basicamente isso. Isso. E também, Pilar, eu vejo na minha prática de consultório que os pais utilizam os alimentos mais saudáveis como uma punição. Você não vai ganhar tal coisa se você não comer. Ou seja, isso aqui é ruim, mas se você comer isso que é ruim, você ganha o sorvete. Né? Essa moeda, eu tenho muito Moeda essa de moeda troca. de Isso. troca que serve como um reforçador que Uhum. às vezes é até imposta na própria terapia tradicional Uhum. ali, só que acaba prejudicando o nosso processo. Queria a tua opinião sobre isso. Ótimo. E uma coisa que é muito importante pegar aqui esse gancho do que você está falando é que quando a gente trabalha na terapia alimentar e até nas instruções mesmo que são passadas, e eu já sei que você também é dessa mesma pegada, nem sempre o alimento seguro é o alimento que a gente vai estar
inicialmente trabalhando com a criança. Seguro que eu quero dizer, não é nem seguro, saudável, desculpa. Nem Saudável. sempre o alimento saudável vai ser aquele que a gente vai estar trabalhando na criança, né? Com a criança na terapia. Por quê? Se essa criança já tem um padrão alimentar focado nos industrializados, focados em alimentos que são ultraprocessados, não adianta eu querer de cara fazer com que ela faça esse upgrade para alimentos saudáveis, porque ela não vai conseguir. Ela está com o paladar viciado no doce, ou mesmo na parte do glutamato, naquelas que a gente Muito chama real, o produto vai ter que ter isso, muito real realçador de sabor para essa sabor. criança, né? Senão aquele Exato. E detalhe, sabe o que eu falo? Eu brinco que esse é o melhor exemplo para que os pais consigam assimilar essa diferença. Quando nós pais, tá? Adultos, queremos, a gente toma, né? lembrando que nós duas somos mães atípicas, né? Exatamente. Então a gente consegue sentir na pele a emoção. O que eu falo? Vamos supor você adulto que está assistindo aqui a gente. Você é uma pessoa que gosta e tem prazer em tomar café adocicado com açúcar, tá? E aí você passa por uma médica e ela fala que você tem que tirar o açúcar. Se você tentar fazer isso de uma vez por todas, de uma hora para outra, você não vai conseguir. Você vai falar assim, esquece, vou ficar doente, não quero. E Odeio porque você café. Além de tudo, vai dizer, nossa, eu nem gosto de café. ou isso, não vai conseguir. O nosso paladar já tá, e nós como adultos já tá o quê? Condicionado aquilo ali. Então, o que eu vou ter que fazer? Ir diminuindo um pouquinho a cada dia até eu conseguir fazer com que eu consiga acostumar e não estar mais viciado naquele café com açúcar. Ponto. É exatamente igual funciona com as crianças. Não é possível, a gente não consegue. Tem pessoas que falam, né? Tem profissionais que falam, mas é possível, tem que tentar. Gente, pelo amor de Deus, não é assim. Tem que tentar. Não vai conseguir, vai trazer mais desespero, vai trazer mais guerra no momento da refeição. Frustração com o pai e com a mãe. Exatamente. Não é assim. Eu trabalho bastante o invisível nesse caso, dessa criança que está com. Porque, como eu não consigo fazer essa terapia, essa troca, eu indico os pais, eu vou colocando alimentos mais saudáveis, invisíveis nessa preparação, que já vai modulando um pouquinho. Ele continua comendo o alimento que ele está acostumado, mas vai modulando até que eu vou subindo graus, vou diminuindo a quantidade daquele alimento que não é tão saudável para conseguir fazer uma transição. Porque daí, ao mesmo tempo, eu vou dessensibilizando. Eu estou usando bastante, agora que passou o verão, mas eu estava usando sacolé, sabe? Só que com produtos como a água do limão, com alguns produtos que ajudam a limpar as papilas gustativas, para ir limpando sem que a criança perceba, né? Para ir dessensibilizando. Mas realmente é isso. Tem pais que chegam para mim e reclamam que receberam um cardápio e não conseguem seguir. E justamente porque não é para seguir cardápio com TEA, é para você pegar o que tem ali e tentar aplicar, né? Claro, a não ser que é uma criança que come de tudo, tem regras que daí não é o caso. Sim. Né? Pilar, conta para mim, conta para nós um caso de criança seletiva com algum alimento que você faz o esticamento. Explica pra gente o que é o esticamento alimentar. Adoro! Então, na verdade, o que a gente faz? Dentro da terapia alimentar, a gente utiliza várias abordagens. O esticamento alimentar nada mais é do que você pegar esse alimento seguro, esse alimento âncora que a criança já aceita, pegar as características, analisar as características delas. Por exemplo, é um alimento mais puxando para o crocante. Não, é uma criança que adora alimento mais pastoso, mais molhado. Então, você vai pegar essas características desse alimento que a criança já consome e a gente vai tentar trabalhar e ir associando a outro novo alimento que você quer introduzir. Então, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Clássico. Vamos supor que essa criança é uma criança que gosta de alimentos crocantes, que gosta de alimentos secos, que gosta de alimentos que faz o crack-crack literalmente na boca. Não adianta eu querer tentar esticar um alimento, até para uma fruta, gente, que é molhada, que é molenga, que é fibrosa, não vai rolar. E aí você vai falar assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou chegar a uma fruta? Cara, é possível. Como que a gente poderia fazer? Se essa criança é uma criança que come alimentos crocantes, eu posso começar a trabalhar com essa fruta em quê? Em formato de chips. Exato, porque em termos nutricionais eu estou dando a mesma coisa, eu estou dando a nutrição necessária para essa criança. Porém, eu ao mesmo tempo estou fazendo o quê? Eu estou esticando esse alimento para algo que ela já tem conforto,
que era, por exemplo, uma batata frita, ou qualquer... Batata frita que eu quero dizer até os chips mesmo, tipo uma Ruffles, ou aquela Pringles. É exatamente assim que a gente vai começar a trabalhar. Pilar, mas será que vai chegar um dia que ela vai conseguir comer essa fruta? Vai chegar, mas não será rápido. Então isso, Joyce, eu vou deixar Ou você até falar. É mesmo, uma Pilar, por coisa alimentos, ou até mesmo, Pilar, por importante. alimentos primos, que eu falo. Por exemplo, ele come batata Ruffles ou batata frita. A gente já tem opções no mercado de mandioquinha, Sim, de batata doce, de cenoura, chips, que é primos. Às vezes a sim. coloração muda, então talvez tem que também ver essa rigidez, porque tem crianças que tem a ver Isso, com cor, mas também são opções que a gente consegue. Tem a fruta, tem esses tubérculos que são, às vezes, até com o paladar mais próximo para ir próximo. fazendo a troca, né? Isso. Até chegar na fruta, né? Sim. E aí, o que é importante? Eu cheguei e falei da fruta porque é o extremo, né? De algo salgado para algo doce. Agora, quando a gente quer trabalhar, e depende também qual é o seu objetivo. Então, por exemplo, meu objetivo é fazer com que ele aceite legumes. O que você falou é perfeito. A gente pode pegar os primos e começar a tentar trabalhar em cima desse. Agora, se o meu objetivo é chegar em frutas, por exemplo, e eu estou Legal. trabalhando, e essa criança aceita salgado, é um longo caminho aí, mas ele consegue chegar até esse caminho, até esse resultado final. E aí, o esticamento, isso aqui a gente já está trazendo no extremo, né? Mas os esticamentos, eles são sempre considerando isso, sabe? Pegando a característica do que a criança come hoje e tentando trabalhar com as características daquele alimento, outros novos alimentos, através dessa quebra de rigidez que você acabou de falar lindamente. Porque tem crianças, cara, que não aceitam nem alimentos de outras marcas. Então, nesse momento, nesse contexto, eu vou ter que trabalhar o mesmo alimento industrializado, mas de marcas diferentes para tentar E começar a trabalhar com como? essa quebra. Eu Entende? já sei a resposta, mas quero que você. Como? Como que? Né? Trabalhar a rigidez, você tá Tirando a falando? marca. Trabalhar a rigidez da Tá, isso. marca. Ótimo. Então, por exemplo, se eu trabalho, eu tenho até um caso de um pacientezinho que a gente trabalha os sucrilhos, né? E a gente vem trabalhando, ele aceita os sucrilhos de uma marca específica que é o tradicional original da Kellogg's. A gente começou a trabalhar a quebra de rigidez de que forma? De outras marcas específicas, colocando no potinho, misturando com sucrilhos da Kellogg's, Tirando mas da não tem embalagem para tirar a granola. rigidez cognitiva. Isso? Exatamente. E outra, o que eu acho importante a gente deixar muito claro aqui? Sozinhos nós não somos ninguém, tá? Então, quando se trata de trabalho com crianças autistas, a gente precisa entender que é necessário que essa nutricionista, que seja você, eu e qualquer pessoa que esteja escutando a gente, ela tem que ter essa troca e esse trabalho em conjunto com os outros profissionais da equipe que trabalham com essa criança, principalmente quando se trata de uma criança com muita rigidez, a gente precisa ter um contato direto com a galera da psicologia, ABA, Deber, de Fortime, sei lá qual for, seja qual for a abordagem que eles atendam, porque eles que vão dar esse suporte pra gente nesses momentos, tá? Isso é Para ajudar importante. na parte cognitiva, né, Pilar? Exato. Até Exatamente. por isso que é um processo muito sensível, não é fazer. Os pais reclamam, está fazendo terapia desde tanto e não está. Sim, porque é um processo que não é só a ver com o que está na boca, e sim com a rigidez. Tem Isso. crianças que a gente deu o exemplo ali, a troca da Ruffles por por exemplo, uma mandioquinha. Tem criança que só o cheiro já muda. E tem Exato. criança que só nem experimentou, mas o cheiro é diferente e esse cheiro já pode dar incômodo e ela pode ser sensível e pode rejeitar. Tem isso também? Você pega casos assim? Total. Tem criança que tem uma hipersensibilidade, né, relativa não só ao cheiro, mas com mínimas mudanças de sabor. Até quando você falou assim, Pilar, eu começo trabalhando com eles meio que escondidos para poder começar a desensibilizar a parte palatável. E, cara, realmente tem crianças que a gente vai trabalhar assim mesmo. Não é que seja um indicado, gente. Isso é Não importante para tem que poder. começar. Eu digo que eu começo do invisível para o visível, que Exato. é ir mudando o paladar muito pouquinho, Isso. até começar a deixar pequenos pedacinhos, até a começar a deixar uma quantidade um pouquinho maior, para daí a criança sentir. Mas tem casos que, entre não fazer nada, Uhum. precisamos fazer algo. E Até funciona. porque, presta atenção nessa parte que é muito importante, pegando aqui o que você está Ó, falando, Joyce.
A gente precisa entender que a gente precisa definir metas e prioridades. Naquele momento que a gente não está fazendo nada com os pais, né? Que os pais chegaram para a gente sem nenhuma intervenção, o seu objetivo naquele momento é qual? Fazer com que ele comece a aceitar o paladar. Então, não existe certo ou errado. Existe qual é o objetivo e a prioridade naquele momento. Entendeu? Então, isso é muito importante. E outra coisa, pegando aqui esse gancho, que eu acho que isso deve ser muito, muito bem esclarecido aos pais, que a gente precisa validar o que essa criança sentir ou sinalizar. Então, por exemplo, se você está fazendo essa mudança do invisível para o visível, né, no processo, e essa criança percebeu, você não pode enganar ela, senão você perde a confiança. Então, se Isso aí. ela falou, mãe, tá diferente, tá ruim, tá isso, você vai validar. Ai, filho, hoje realmente ficou diferente. Será que tinha alguma coisa aqui que a gente não viu? Então, precisamos validar essas questões com essa criança para que a gente não perca a confiança dela. Porque aqui não é um processo de esconder de uma forma tipo de perda de confiança, assim, e sim um esconder intencional para um objetivo subsequente, entendeu? Que Então isso é é importante deixar claro. minimizar o paladar e de sempre visando a Exatamente, questão paladar. E em segundo exatamente. plano, e nutrindo. Por quê? Porque eu, nos meus casos de consultório, Pilar, eu tenho muito paciente que tem seletividade, aí Uhum. começa a suplementação, essa criança começa a aceitar alimentos sem rigidez, porque tinha uma nutrição subclínica ali e Isso. alguns nutrientes com baixo Consumo. níveis, Aham. e isso acaba impactando em alteração de paladar, acaba impactando em maior rigidez cognitiva. E muitas das situações é isso também. Às vezes a gente vai suplementando, vai fazendo esse Isso. invisível, e aí vai trabalhando E vai ganhando. suporte, vai ganhando. E aí, claro que a gente não pode deixar de esquecer, daí não pode fazer isso que você falou, perder a Exato. Tem confiança, até porque um senão a gente post que perde você o caminho, perde o trabalho. Exato. Tem até um post que você fez esses dias, eu não sei qual foi, que na verdade é um post, um videozinho, né? Que você fala ali de deficiências nutricionais e que essas deficiências nutricionais podem causar, depois vocês olhem aí no Insta dela, causar essa parte, né? Interferir e de forma direta na parte da seletividade alimentar. E é exatamente isso. Não só deficiências nutricionais, como parasitose. Gente, é muito comum. Gente, é muito, 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 muito comum crianças, né, como as nossas atípicas, terem parasitose. Eles botam o tempo inteiro a mão na boca, cai o negócio no chão. Como eu dizia com uma amiga minha, Claudinha Marcelina, ela falava, Pilar, as condições de higiene dos nossas crianças atípicas, isso é péssima. E não é por conta de questões culturais, não é por conta deles mesmo. Eles não têm essa noção, essa percepção de higiene, de ficar lavando a mão todo o tempo. Não faz, Sim. entende? De Então, colocar tudo na boca, né? Tipo, exato. Então é muito comum. E aí, pegando justamente o que você falou, Joyce, da parte da nutrição clínica, ela é essencial antes de qualquer processo terapêutico. A parte nutricional, a adequação de micronutrientes, que é o que você faz, o que a gente faz, né, no caso, o que eu faço também, ela é imprescindível e ela é necessária ser feita antes de qualquer intervenção terapêutica. Isso é bom deixar claro também, entendeu? Pilar, que mais? Quero saber de você. Que mais de terapia de chão? Porque assim, ó, tem muito tabu com a terapia de chão. Uhum. Porque os nossos colegas até de terapia, não sei se aí com você é assim, mas aqui na minha região, e os pacientes que eu estou atendendo, que eu atendo bastante global, é a questão de os próprios terapeutas ali, a TO, ainda não ter o conhecimento da nutrição e a importância que é esse processo, essa Uhum. densidade nutricional adequada nas nossas crianças, para que tenha um melhor desenvolvimento, não só de paladar, mas, por exemplo, de nutriente para melhor desenvolvimento cognitivo, para menos fadiga, para mais aceitação, inclusive das terapias, das demandas, porque o que eu falo? Uma criança típica, ela tem uma rotina. Uma Sim, criança típica, em terapias, ela tem uma demanda muito de grande. atividade e rigidez de horários que um adulto às vezes não tem. Então, Exato. essa criança, além de precisar níveis bons por conta do TEA, ela ainda precisa
ser pensado nisso aqui, que ela está gastando de energia, do que ela precisa mais desse suporte, Sim. né? E, e aí o contexto todo é, você tem Como essa que é aqui? dificuldade Então, na também? verdade, eu atuo, né, nas regiões que eu atuo hoje são em Niterói, Rio de Janeiro e São José dos Campos, São Paulo. Eu vejo claramente a diferença desses dois locais onde eu atendo. Porque Niterói é uma região, né, no Rio de Janeiro, próxima à capital, e ela tem, nesse ponto de vista, os pais já são muito mais antenados e os próprios profissionais também. Em Niterói eu comecei a atuar em 2019. Então lá eu sou muito conhecida. Então lá eu tenho muita visibilidade, porque os próprios. Mas isso foi uma construção. Lembra que nós estamos em 2024. E eu fui construindo, junto com os terapeutas, junto com os médicos pediatras, essa percepção e essa necessidade. Então, hoje, em Niterói, é para mim muito mais fácil trabalhar em conjunto, porque eles já me indicam, porque conhecem e sabem desse nosso trabalho em conjunto. Aí pega um pouquinho do que eu acabei de falar com você sobre o trabalho multidisciplinar, que é necessário. E Já eles em São José dos explicado. Campos, exato. Já em São José dos Campos, no caso em São José dos Campos, é diferente. É uma cidade interior, as pessoas ainda não estão acostumadas com a terapia alimentar, muitos nem sabem do que se trata. E os próprios profissionais, médicos, terapeutas e tudo, eu preciso estar sempre conversando, trocando, e aí abrindo esse leque, eles falam, caraca, é isso, é exatamente isso. Então, hoje, em São José dos Campos, eu estou tendo uma boa indicação e uma boa troca com os Está profissionais, construindo. porque eu estou construindo isso, né? Eu comecei em São José dos Campos em junho do ano passado, né? Julho, que foi julho, quando eu me mudei. Entendeu? Então eu fico nesses dois locais. Então, só daí você já vê a diferença. Como a terapia digital ela é ela é presencial e ela é muito regional, então por ser presencial, eu pego só aquela galera ali das redondezas, acaba que esse trabalho é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho muito mais ali, institucional daquela região, entende? Sim. Agora, por exemplo, hoje a gente está trabalhando, olha que importante, a gente está conseguindo com algumas crianças, isso é muito, muito inovador. Para mim, isso é um dos meus objetivos que eu falei de 2024. É o quê? A gente instituir a terapia alimentar online. Não é fácil, porque eu não tô com a pessoa lá no calor humano, não, bora, eu não vou estar lá com essa pessoa. Então, eu preciso muito da dedicação dos pais para eu poder passar a mensagem, mesmo que em tempo real, como a gente está fazendo aqui, ele trazer, ele processar aquilo e ser as minhas mãos. Sim. Não é fácil, tá? Mas Não é fácil, mas é preciso. é preciso e tá dando certo. Agora, qual é a diferença? Não é para toda criança. Uma criança que ela é nível 2 e 3 de suporte, eu não consigo fazer. Porque, por mais que a mãe engaje e tudo, não é a mesma coisa. Agora, uma E criança tem que que daí é tratar dois comportamentos, o da mãe, corrigir a mãe na frente da criança, então assim fica difícil de lidar. Nossa, tô aqui exato. imaginando o trabalhão. Não dá, não dá. Então, o que que acontece? Pelo menos eu ainda não consegui, tá? Viabilizar comigo e com a minha equipe esse êxito quando se trata de uma criança um pouco mais comprometida no que se refere à parte cognitiva, tá? Uhum. Agora, se for uma criança atípica, né? Sem autismo, sem nenhum atraso, ou uma criança nível 1, mas que não tenha também muita rigidez, a gente consegue estar tendo muitos resultados assim satisfatórios. E isso é algo que enche meu coração. Porque vamos pensar, Joyce, assim, de verdade, a gente não consegue alcançar todo mundo. E pessoas que são de cidades muito distantes, interiores sabe, que tem pouquíssimos números de habitantes, essa família nunca vai conseguir chegar até mim ou alguém mais E o próximo, entende? recurso, mas é mesmo o recurso, como eu te falei, aqueles profissionais que estão ali dando suporte não valorizam tanto a parte da nutrição. Exato, E por isso que eu exato. quis entrar nesse assunto, para que quem estiver aqui escutando, vai para o YouTube, para entender que é muito importante
faz parte do processo, mas também é algo muito novo, que não é novo, mas que tenham profissionais aqui trabalhando isso e passando essa mensagem ainda é muito novo. Sim. Então, ainda às vezes não chegou nem no próprio profissional. E se você está assistindo a live, compartilha com a sua psicóloga, compartilha com a sua, né, com a sua neuro, compartilha com a equipe ATO que está com você, porque é importante ter mais essa ferramenta que é a nutrição, tanto clínica quanto a terapia, para ajudar no desenvolvimento dessa criança que possivelmente vai impactar no desenvolvimento dela, como um todo. Sim. Pilar, vamos ver, tem um monte de mensagem, de perguntas. Vamos dar eu não consigo acompanhar também, né? Você sabe, a pessoa TDAH ou ela foca aqui ou ela foca aqui. Não isso, então eu vou dar uma coisas. olhadinha, uma olhadinha aqui pra gente e vou narrando para você. Tá. Bom dia, meu filho está fazendo terapia alimentar desde novembro, mas ainda tem rejeição por alimentos. Que foi isso que a gente acabou de falar, né? Isso pode acontecer, depende qual a sensibilidade, e às vezes tem que olhar a parte de suplementação, de nutrição, para ver se não precisa. Mas eu vou falar uma coisa para essa mãe que eu acho que é importante, assim, pegando esse gancho maravilhoso. Duas coisas que eu quero falar com relação a isso aí. Primeiro, esse profissional que tá com você é um profissional gabaritado? As pessoas não perguntam isso. Isso me deixa assim desesperada, porque infelizmente, gente, não tô falando que seja esse caso, mas pegando esse gancho, a gente tem hoje uma indústria horrorosa dentro do autismo e dentro da terapia alimentar. As pessoas acham que a terapia alimentar é ganhar dinheiro fácil e não querem se aperfeiçoar. Se você olhar as formações que eu fiz, foram inúmeras formações que não são daqui do Brasil, que muitas das vezes são formações de fora, porque aqui no Brasil a gente nem tem isso. Então, não, quando eu comecei a pós, foi a primeira. Nós estamos fazendo a primeira pós do Brasil. Exato, que é exclusivamente, exatamente isso. Então, o que eu estou tentando passar para vocês? Essa pessoa, de fato, entende da terapia alimentar? Ela é capacitada para isso? Ela tem cursos na área? Gente, ela tem cursos, olha o que eu vou falar agora, na área comportamental. Porque quando se fala em terapia, a gente não está falando só da nutrição. Entende? A gente está falando de coisas e situações no qual a gente lida com comportamento humano. Então, essa pessoa ela tem que ter, sim, uma formação em ABA, uma formação no DIR, uma formação no Pivotal, no Denver, porque ela precisa entender como lidar com esse ser humano. Então, isso é importante. Nem sempre, infelizmente, nós vivenciamos um mundo que tá louco, né? É doente, nesse sentido. E até então, porque não são baratas, né, Pilar? Não. Mas não são treinamentos baratos, mas precisa ter para poder ter resultado. Exato. Então é importante que você que vai procurar um nutricionista para trabalhar terapia alimentar, pergunta quais são as formações dele. Se ele não te der essas informações, já fica meio na alerta. Segunda coisa, considerando que esse nutricionista é realmente maravilhoso, que esse nutricionista é de fato especializado, vem o segundo ponto que eu quero deixar claro aqui. Não será rápido. Eu tenho no consultório crianças que estão comigo há 8 meses, há 10 meses, 2 anos. Então, a depender de cada caso, não será fácil. Agora, uma coisa eu quero deixar clara aqui. Todas as minhas crianças que foram de terapia, que levaram alta e em menor tempo, em especial, os pais eram participativos. Isso é o meu calcanhar de Aquiles hoje, nesta vida. Eu tenho realmente muitos pacientes que os pais não são participativos e que a criança não vai evoluir do jeito como a gente gostaria, infelizmente. Se o pai, a gente manda, Joyce, isso é muito legal. Na nossa terapia, a gente manda uma devolutiva semanal para esses pais, com fotos, vídeos da sessão e um relatório escrito no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, o que foi trabalhado e qual é o dever de casa. Eu dou tudo mastigado. Se esse pai não faz, eu não posso ser responsabilizada por isso, entende? E, Pilar, eu falo isso nas minhas consultas para os pais, até para eles entenderem a complexidade que é o meu trabalho, né? O nosso trabalho. Mas para levar na terapia, na equipe ABA, né? O Denver, é pegar, levar, voltar para casa, buscar. Na nutrição, não, é você participar e nós vamos interferir na rotina. Pensa, não é fácil interferir na rotina. Sair não da é zona fácil de conforto.
E isso, nós vamos tirar da zona de conforto, precisa de dedicação, e essa coisa que você falou, que é a aplicabilidade, e algumas das vezes a suplementação, a desparasitação ou a Isso. modulação intestinal vai impactar em mais um investimento. Sim. Então, assim, E num comportamento, né, amiga, que a gente tem que deixar isso bem claro. isso Porque mesmo. quando a gente fala de desparasitação, ou mesmo que você acabou de falar em modificações de suplementação, a gente dá, às vezes, uma guinada na criança e o pai fala, Deus que me livre, não quero isso. Então, olha a situação também que a gente se depara, né? E aí nós temos que responder, explicar que é um processo que tem, né? Então, assim, a gente pega o nosso trabalho, ele é muito sensível, né? Sim, Além de ainda não ter informação suficiente, ainda além das famílias às vezes não ter um estilo de vida preocupado com isso, nós ainda somos a parte que impacta na rotina de casa, né? Sendo que eu digo, ir para terapia é muito fácil, pega no carro, coloca lá, volta para casa, né? Agora, acabou. isso aí, que não é fácil, né? Para quem é mãe atípica, Sim. você tá aí em tempo de terapia, eu tô aqui em tempo de terapia, né? Exatamente. Eu estou aqui exatamente na sala de espera da terapia fazendo com vocês na live, para vocês verem Eu não como estou não é na sala fácil. porque alguém levou para eu poder estar aqui, mas eu tô no tempo é o tempinho da terapia Da para poder terapia. estar. Isso aí. Pilar, temos mais uma. Como fazer, e aqui eu acho que tu vai ter que dar uma palhinha, como que fazer o esticamento com uma criança que toma apenas leite com sustagem e iogurte de morango? Ótimo, maravilhoso. Leite com sustagem. O que que eu faria, tá? Se trata-se de uma criança TEA, eu já começaria a mudar aí duas coisas. Leite. Tanto a sustagem quanto o leite. Exatamente. Ai, mas meu Deus, já tem... Gente, pelo amor de Jesus, já tem milhões de estudos no PubMed da vida, no Cielo, que fala dos benefícios da retirada do leite de vaca, proteína animal, para proteína vegetal. Só que o leite de vaca para leite vegetal é muito diferente. O gosto é muito diferente. Então, a gente tem duas coisas a mudar aí: a sustagem mais o leite. Eu começaria, por incrível que pareça, pela sustagem. E aí eu tentaria trocar, por exemplo, pelo Choco Key, não, o Berry Key da Essential. Tentaria depois botar frutas, que é a própria, como é sustagem de morango, eu tentaria depois com o Berry Key tentar colocar, introduzir o Fruta morango em natural, si. batidinho um Exatamente. pouquinho. Agora, um detalhe: essa criança está muito, muito, muito acostumada com o paladar adocicado. Então, possivelmente, nesse início, a gente vai ter que fazer a introdução, por exemplo, com mel ou com algum outro tipo de açúcar até retirar completamente, tá? Lembra que E tem pode ser que se essa que ter criança. cuidado também, né, Pilar? Que às vezes as mães vão lá, ou alguma nutricionista que não tem informação em intestino, troca o doce, coloca xilitol, eritritol, que Isso, são alteradores do processo do isso, intestino, e aí isso. resolve uma coisa, piora Para outra. outra. Tem que ter Tanto é que isso. tanto é que eu falei que era melhor colocar mel e o próprio açúcar, Isso, por por isso que eu incrível que quis te falar, porque pareça. tem nutricionista que vai lá e coloca, é adoçante natural. Sim, mas Não, esses vão ter alterações gastrointestinais, então também não é sim, legal. Tem que ter não. cuidado com esse Então, esticamento, com essas trocas. isso. E tem um detalhe, por exemplo, eu gosto muito de usar a palatinose, que é, por exemplo, um açuquinha, vamos botar assim, que ele não tem esses picos glicêmicos. Então, são coisinhas que a gente vai tentando alinhar. Um ponto importantérrimo de falar nesse sentido aqui. Lembra da dosagem. Dosagem quer dizer que é quanto menor, melhor. Por quê? Eu tenho esses casos, as pessoas que já vão tentar no dia seguinte já fazer a troca de tudo. E não funciona. Às vezes a gente vai trocar de 5 em 5, de 10 em 10 ml, diminuir, ou gramas, né? Vamos botar, ela bota uma colher inteira de sustagem. A gente vai diminuir para meia colher. E a gente vai diminuindo assim aos poucos, Porque tá? E aí, como senão que a você vai. criança vai sentir muito, né? Por causa daquilo que a gente falou no Isso. início da live, que é a questão do paladar. Exato. E aí, como que você vai saber qual é a dosagem para você poder modificar? Vai depender da aceitação dela. Se você está aumentando, né, essas dosagens do novo alimento e reduzindo a do velho, e ela está acatando, aceitando, tomando sem problemas, você vai fluindo. A partir do momento que ela parar ali e falar que não quer tomar, você vai voltar para a etapa Um anterior, passo o quanto que atrás. você colocou, se manter dessa forma por 7 dias para tentar novamente depois aumentar essa demanda. A mesma coisa para o leite. Depois que fizer isso com a sustagem, ai, consegui, tirei a sustagem, ficou o Berry Key. Maravilhoso, perfeito. Agora sim, vamos começar a pensar no leite.
vai tirando de 5 em 5, 10 em 10 ml do leite de vaca e botando 10 ml do leite vegetal. E vai aumentando até que você consiga. Gente, vai ficar meses. É exatamente isso. Eu Vai ficar criei, meses. eu E tá tudo criei, bem. Pilar, um e-book com 17 tipos de leite vegetais, porque os Aí, pais ficam perdidos. Aí eu dou para sim. eles assim, ó, tá aqui Beijo, tchau. Já tá como aqui, fazer passo a mastigado. passo. É isso, porque o que acontece? A leite vegetal, eles vão olhar para comprar R$ 17 o litro. Eles vão Sim. dizer, já, nem eu, nessa Nutri é doida. Então, assim, para não ter essa brecha, tem desde o leite de arroz, que daí eu explico lá, glutamato, que daí cada caso é um caso, mas eu criei 17. Aí dá mastigadinho pro pai e pra mãe fazer, porque é um dos processos que a gente precisa trocar essa questão do Sim. leite, porque tem questão intestinal também, né? Sim, exatamente. Por isso que eu tô falando. Você vai ter que escolher qual é a sua prioridade, qual a sua batalha naquele momento. Então, na minha concepção, eu começaria com a retirada da sustagem e depois a alteração do leite e ficaria anos-luz que fosse até conseguir fazer aquilo ali. E, cara, vamos combinar? E como é um negócio difícil, né? Dá trabalho e tudo mais, foca numa coisa. Não dá para focar em resolver todos os problemas de uma vez só. Você tá sozinha. Então, foca em trocar só o leite e a sustagem. Trocou o leite e a sustagem? Qual vai ser o próximo foco? Foca numa coisa, gente. Não adianta. Gente, eu sou uma pessoa, assim, extremamente procrastinadora por conta do meu TDAH. Se eu focar em várias coisas, eu não foco em nada. Já me dá preguiça, eu nem começo. Entende? Então, para os pais que têm muitas demandas, pai atípico já é uma criança que é demandada e os pais já são soberbados, tem que trabalhar, tem que fazer tudo. Então, foca num objetivo e vai nele até o fim. Se tiver que ficar um ano naquele objetivo, você vai ficar um ano naquele objetivo. Mas vai até o final. Adriele, olha só, uma consulta praticamente. Basicamente, uma consulta gratuita aqui, hein? Isso aí. Literalmente. Deixa eu ver, Vê tem o que mais uma, tem. Pilar. Aqui em Recife, eu senti muita dificuldade para encontrar uma clínica que eu pudesse atender, porque trabalham apenas com fono e TO. A nutrição fica um pouco de lado, sabe? É a mesma mãezinha que fez a pergunta agora. Uhum. Gente, ignorem que a minha pug tá querendo e vai participar da live. Ai, meu Deus. Participativa. Isso. Aqui, Mas mais uma. é. Michele. Como é necessário essa fala? Porque muitas vezes a seletividade alimentar causa danos também no aprendizado das crianças. Seria necessário que os profissionais nas escolas tivessem essa participação. Agora, essa fala, eu sinto muito aqui na minha região, nas regiões onde eu atendo, na verdade, mas os pais tendo impasses na escola, Uhum. sabe? De deixar a criança sem comer, sem Sim. seletividade, sem comer. A nutricionista ali da unidade, né, por ser estadual ou Uhum. municipal, não ter se aperfeiçoado, e também Uhum. não é da alçada dela, ela tem que saber de Uhum. alimentação escolar, né? Uhum. Mas existe uma nova era. Sim. Ponto. Existe um Sim. novo público de crianças que vão precisar ser assistidos e como a Michelle falou, é mais uma sensibilidade. E eu Isso. sinto isso, Pilar, não sei se você sente, mas de ter que fazer laudo para Eu a vou... escola solicitar para o Exatamente. município, para o estado, para nutricionista, né? Olhar com atenção. Tem nutricionista que faz contato comigo. Uma cidade vizinha minha me contratou para dar consultoria para nutricionista lá para saber Uhum. lidar com as crianças, mas isso pensa um caso e Sim. ela nem sabia o que era. Então, realmente, os A gente se profissionais da depara, nutrição. na verdade, Joyce, com duas coisas. Tem esse primeiro ponto, que é esse ponto do despreparo, e de fato existe, tá? O despreparo no sentido de que realmente não se não é nem às vezes nem por falta de interesse, mas são muitas demandas que elas dão contas, geralmente, principalmente quando se trabalha em escolas públicas, elas administram, né? Vamos botar assim, supervisionam 180 e poucas escolas, 200 escolas, então fica realmente difícil. Mas tem uma outra coisa que é importante falar, que, por exemplo, eu peguei até essa semana, num caso em São José, que a gente estava falando com uma escola pública e as Nutris fizeram, né, essa reunião comigo e eu vi que elas estavam muito, não só estavam informadas, como queriam realmente mais Legal. sede desse conhecimento. Agora, uma coisa que é importante que essa galera se depara, isso é importante a gente entender como mãe, é a legislação.
Existem legislações, principalmente agora, e em especial se tratando de colégios públicos, que realmente não permitem processados por uma questão focada na parte da obesidade. Só que essa legislação, ela foi criada pensando num povo, num contexto macro pela obesidade infantil. E tá perfeita, porque a gente tinha coisas horrorosas dentro desses locais. Porém, ela não tem a brecha. E essa brecha é a gente que vai ter com os relatórios, o relatório médico, para poder ela dar o quê? Subsídio para essas nutricionistas escolares conseguirem aderir ao que a gente está pedindo por conta da brecha e da exceção que é os nossos filhos. Isso Uma criança que está... Por isso que eu falo que vem uma nova era, tem uma nova geração e esse vai ter que ser criado um funil vai ter que se ali adequar a isso. adequado. E aí é o que eu falo para você, por exemplo, a gente precisa tentar ajudar fazendo isso, informando, fazendo reuniões, mas ao mesmo tempo elas precisam também se documentar, porque elas vão estar batendo, indo, tipo, de contra ao que está falando a legislação. Então, realmente é muito difícil, né? Elas ficam também entre a cruz e a espada. Então, o nosso trabalho é justamente dar base, contexto, né? Base, vamos botar assim, base jurídica, para que elas possam comprar nossa briga nesses colégios e liberar para aquela criança que está em processo, preste atenção, que está em processo terapêutico, para naquele momento poder comer tal X, tal Y, para depois a gente evoluir, tá? Agora, não adianta nada ela liberar para uma pessoa que não está fazendo terapia o industrializado, ela vai comer para sempre aquilo. Então, não é legal, entendeu? Justo. Vamos lá. E o que a gente vem conversando, tô procurando mais pergunta, tá, Pilar? Mas não, é o que a gente vem conversando. É uma área que ainda tem pouca informação. Sim. Né, nós vamos começar a ter mais desenvolvimento nisso, acredito eu. Meninas, estou no primeiro semestre da faculdade ainda. Não vejo a hora de ter esse conhecimento de vocês. Que brilhante. Ficaria um dia todo aprendendo com vocês. Maravilhosa. Ai, obrigada. Agora, olha só, uma dica para você que é nutricionista, que é estudante de nutrição. Eu, quando comecei, desde o primeiro período já sabendo que eu queria trabalhar. Queria trabalhar com crianças especiais e tal. Então, você que está no primeiro, você vai ter todo esse momento já de começar a se preparar desde já. Então, não deixa para começar a querer pensar nisso só no finalzinho da faculdade, tá? Uma dica aqui para vocês. Isso mesmo, é muito importante. No caso, até porque tem que saber... Você falou uma coisa muito importante na live, que hoje o TEA, as terapias, a terapia alimentar virou um comércio, né? E tem que entender que para trabalhar, eu tô arrepiando falando, para trabalhar com essas crianças já tem que ter uma vocação. Para trabalhar com crianças especiais, você precisa ter o tato, porque você vai precisar entender a rotina, entender as emoções, as dores dessa família. Que eu falo que nós temos um diferencial de ser mãe atípicas e eu choro junto com os pais na consulta. Entende? Porque toca muitas das vezes na minha ferida. Então, assim, não é que você precise ser mãe atípica, não. Mas você precisa entender que é um público diferenciado, que essa família está cheia de demandas, às vezes financeira, às vezes de culpa, de dor, né? E é todo um processo, você precisa ter esse dom, o filho. E eu falo o que é, sabe o que? A empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. E aí é justamente essa empatia de quem ainda não é mãe ou não é mãe atípica que a gente precisa ter dentro desse momento, dentro de um trabalho com o nosso público, né? Com nós, mães atípicas. Porque a gente já é muito fragilizada, a gente já é muito demandada, a gente já é muito cobrada. Então, a gente precisa muito mais acolher do que efetivamente, naquele momento, principalmente da consulta, dar demandas e trazer mais peso para aquela família. A gente precisa trazer leveza e acolhimento, entende? Isso mesmo. Mais uma. Vou fazer mais uma, daí nós vamos... Opa, tem mais duas. Ó, mais duas, daí eu vou finalizar.
Meninas, estou no último semestre da faculdade e já matriculada na pós-materno infantil. Quais outros cursos são essência para atender seletivos? A Pilar já E, tem ó, curso de já fala de seletividade alimentar. cara. Não, primeira coisa, se você quer trabalhar com terapia, eu acho que você tem que investir em mentorias, cursos na área e principalmente em pós-graduação. Hoje, já existem outras, além daquela que a gente começou, que foi a primeira, existem já outras pós-graduações na área, e na área só de terapia alimentar, tanto para criança quanto para adultos, que é importante você estar, porque daqui a pouco você só vai ser, né, referência especialista na área se você tiver uma pós. Então, é importante que você se matricule depois dessa uma pós em terapia e faça mentorias para você poder pegar o quê? A experiência daquele profissional com aquela demanda, a forma como ele trabalha, a forma como ele lida, como ele fala, é muito importante. Gente, mentoria nessa vida é tudo. Eu faço milhões, né? Já... Eu ia dizer, eu faço mentoria e daqui 2, 3 meses está saindo um curso de A a Z no TEA. Desde o que é suplementação, intestino, sensibilidades. E aí conta até como horas da faculdade, né? Complementares. Existe isso aí. Exatamente. Mais uma. Seria muito bom se na graduação de nutrição tivesse na grade curricular sobre a seletividade alimentar e como trabalhar nas escolas e instituições de ensino. Ó, Teria. bem, isso é verdade, concordo. Mas eu acredito que para o futuro vai acontecer, sabe? Porque a gente está num movimento muito grande, não só do autismo, né? Do crescimento de crianças autistas e de crianças em especial em qualquer área, em qualquer área, com ou sem ser atípico, na parte da seletividade. Então, eu acredito que para os próximos anos, a própria grade curricular da faculdade de materno deve incluir algo nesse sentido, entendeu? Uma disciplina só para isso. Vai se ajustando, né? Conforme vai aparecendo a demanda, eles vão, porque vai precisar quebrar essas grades e apresentar esse novo público, assim como também vai precisar para o T21, para algumas Exato. entende? Para algumas particularidades tem pouquíssimo estudo. Eu não aprendi nada de T21 na faculdade. Nem eu, no colégio, nem se fala nem de Quer autismo no dizer, colégio. né? No colégio, na Autismo faculdade, nem se falava nisso no colégio. isso, mas eu fiz pós-graduação recente, aí, 2 anos, não ouvi falar fitoterapia direcionada a T21, fitoterapia direcionada a TEA, entende? Sim. Então, assim, vai se reformulando, assim como não existia pós-graduação direcionada ao autismo até 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos atrás, Sim, né? sim, exatamente. E Pilar, graças a Deus está evoluindo nesse sentido. amém. Vamos lá, agora é com você. Eu acho que a gente já estamos fechando aí quase 1 hora. Você vê que Muito obrigada. a conversa rende, né? Mas, gente, Duas se falantes. deixar, a gente Não, fica a duas tarde falantes, toda. duas falantes, duas enroladas com os horários, porque eu nunca vi. Ela É. mandou um áudio para mim. Joyce, eu falei, ai, como é gostoso falar com alguém que é semelhante. Gente, essa live foi assim muito esperada, porque eu mesma já peço desculpa e um coração extra para você, Joyce, porque eu tive muito problema, fiquei doente, meu filho ficou doente, uma confusão danada, mas ela saiu. O que eu quero deixar aqui para vocês, gente? Primeiro, para você que é mãe, que está nos escutando aqui, procura auxílio. A seletividade não é normal. Isso, o filho que não come, nunca será normal. Procura, olha o que eu falei para vocês nessa live. Procura pessoas, pede a formação da pessoa, pede para saber qual é a preparação dela, para você se sentir segura de que você está no caminho certo. Vou deixar aqui também, né? Aliás, Joyce já colocou meu Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida, Não, pode me mandar no deixar você privado. em collab, vou deixar no texto. Gente, vou colocar no YouTube. Pode me mandar mensagem que eu ajudo. Agora, lembrem-se, a nutrição, ela começa antes da terapia. A nutrição, ela é a base de tudo. A nutrição, ela é a base de tudo. Entendam que muito do que os nossos filhos têm hoje atípicos, a gente vai trabalhar de dentro para fora, tá? E não de fora para dentro. Então, quer dizer que tudo que a gente trabalha dentro de alimentação saudável, suplementação, tudo que Joyce falou, desparasitação, retirada e detox de metais pesados, gente, isso não é modinha. Isso não é modinha, isso faz total diferença na vida dos nossos filhos. Então, lembrem, tudo começa com a consulta nutricional. É nela que a gente vai fazer um raio-x
de absolutamente tudo que é necessário. E daí a terapia, ela é o plus. Por que o plus? Porque é aquilo que a gente precisa além da nutrição. A gente precisa também trabalhar a educação nutricional e a terapia em si, o processo de quebra de rigidez. É isso que eu quero deixar para vocês. Gente, ai, mais uma. Ah, vamos ver aqui. Ah, é um comentário. Enquanto eles são. Em nossa igreja, temos algumas crianças com TEA e quando eles estão conosco nesse momento, tentamos de alguma forma ajudar essas mães, porque a demanda delas é grande, por isso amo ouvir vocês. Ai, gratidão. Obrigada, obrigada. Outro ponto também, se você é alguém de alguma igreja, comece a tentar fazer esse levantamento, né, desse movimento. Porque, por exemplo, eu ainda não consigo ir de fato na igreja que eu frequento, porque eu vejo que, apesar deles serem muito acolhedores, eles ainda estão bem despreparados quando se trata de autismo. Eu, inclusive, tentando entrar como membro para poder ajudar nessa parte, Ju, a louca, para poder tentar ajudar nesse sentido, porque é muito difícil, gente. E, cara, não poder ter essa possibilidade de levar o seu filho, de você falar assim, ai, tá lá adorando a Deus, e ter alguém que tá cuidando, que sabe quais são as demandas. Então, vamos tentar aumentar esse. Você que é mãe teia e tá na igreja, também se fique sendo uma pessoa para poder servir o próximo também nesse sentido. Olha que legal a minha. Eu estou frequentando recente aqui na minha cidade e eles iniciam e um terço eles chamam todas as crianças para o palco e existe a igreja Kids. Então é para os pais poderem estar ali, eles retiram, dividem por idades e tem uma casa com brinquedos, com toda a parte lúdica e eles trabalham a palavra lá em paralelo por idade, onde faz com brincadeiras, os pais conseguem estar conectados. Olha que bacana, serve Não, até maravilhoso. de dica. Lá em Niterói, a gente tem uma igreja muito grande que eles fizeram uma sala para autistas, uma sala sensorial. Gente, isso é incrível. Isso para mim é assim o auge do negócio, porque cara, imagina, eles trabalham ali a parte, né, focada na parte da palavra e tal, mas direcionada para aquelas necessidades. Tem ali um momento lá do, sei lá o quê, do negocinho, né, é sensorial. Gente, isso é a inovação, isso é a inclusão. Inclusão é isso, entendeu? Você tá lá com a... Aí você vai falar assim, vai ter uns seres sem luz que vai falar assim, ah, mas eles estão numa sala só de criança autista. Gente, é só de criança autista porque eles estão ali focados naquela individualidade, entendeu? Aquela criança já presencia, já vive o mundo com todo no colégio, em outros lugares. Por isso deixa o ali nome já naquele diz momento. atípico. Exato! Atípico. E deixa naquele momentinho ali do domingo, ele trabalhar da forma que tem que ser para ele a palavra de Deus. Então, gente, maravilhoso. Então, você que é alguém aí da igreja, comece a abrir o coração para isso também, gente. E se por favor. você não é, compartilhe com quem é. Com quem é? Exatamente. Porque a gente precisa disso de fato. Verdade. Pilar, muito, muito obrigada. É sempre um prazer te ouvir. E estou aqui à disposição porque você precisar. E boa sorte com o seu pequeno aí, que deve estar quase acabando a terapia. Sim, já já. Gente, ó, obrigada, amiga. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente nesse quase café da manhã. E estou aí à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Um beijo. Beijo no coração. Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.